Olá, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. Vamos falar hoje sobre estudo de caso. Eu sou a professora Cristina Godoy, sou docente da USP há mais de 9 anos e, para os que não me conhecem, estou aqui no canal da Monografia Perfeita para auxiliar os jovens pesquisadores com as principais dúvidas. Estamos fazendo uma série sobre pesquisa qualitativa. Estamos agora na parte 6 e vamos ver um pouco as especificidades de um dos tipos da pesquisa qualitativa, que é o estudo de caso. Então, vamos ver serão os tópicos que analisaremos no vídeo de hoje? Bem, os nossos tópicos principais serão noções gerais do estudo de caso, motivo para utilizar o estudo de caso em sua pesquisa e o método principal a ser aplicado. Bem, se eu fizer um estudo de caso, qual seria o método principal? Que geralmente é uma dúvida dos estudantes. Noções gerais. Bem, o estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa. Ele foi empregado principalmente na sua origem, né, pela medicina, né, ou seja, pesquisas na área médica e na psicologia. Então, para fazer análise de determinada patologia, de determinada doença de um paciente que era estudado. Então, era o estudo do caso. Mas depois, o estudo de caso passou a ser também empregado nas ciências sociais aplicadas e, portanto, expandiu o âmbito de sua aplicação. O que a gente pode falar é que o estudo de caso é uma análise completa de todos os elementos que integram o objeto de pesquisa. Então, se a gente estiver falando das ciências sociais, a gente precisa verificar todos os elementos integrantes daquela realidade social estudada, né? Ou seja, sociedade, família, crenças, instituições, normas. A gente precisa ver todo o arcabouço para estudar aquele caso específico. Então, a gente verifica todos os elementos que influenciam, né, o objeto, que geram influência no objeto de análise. Assim, a gente não pode falar que o estudo de caso é uma técnica específica, né? Mas ela varia, e varia também os seus métodos empregados conforme o caso escolhido, conforme a área. Então a gente não pode falar que existe uma técnica específica do estudo de caso, porque como a gente falou, metodologia é o conjunto de métodos e técnicas de pesquisa, né? O estudo de caso não seria uma dessas técnicas. O estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa e consiste numa análise completa de todos os elementos que envolvem, integram, interagem com o objeto de pesquisa. Bem, qual que é o meu motivo para empregar? Por exemplo, você é um estudante, uma estudante da graduação, da especialização ou da pós-graduação stricto sensu, mestrado, doutorado, e pensa, mas por que eu escolheria a pesquisa qualitativa? Bem, a pesquisa qualitativa deve ser selecionada e se adequar ao que você pretende fazer na sua pesquisa. E o estudo de caso não é diferente quanto a isso, esse tipo de pesquisa qualitativa. O estudo de caso deve ser utilizado quando você quer conhecer todas as especificidades do objeto de pesquisa, todos os detalhes. Você quer chegar a um grau de especificidade que você não conseguiria fazer se não utilizasse o estudo de caso. Mesmo na área jurídica, você quer conhecer todos os elementos que envolvem aquele caso, saber sobre as partes, sobre os membros do judiciário que decidiram aquele caso, aspectos políticos, aspectos sociais, momento histórico, ou seja, você quer abarcar toda aquela realidade que influenciou para determinado caso e determinada decisão judicial, por exemplo, né? Também pode ser um estudo de caso em relação à promulgação de determinada lei, enfim, no direito também é possível. E por quando que você vai escolher, ou mesmo nas ciências sociais, por exemplo, na antropologia, na sociologia, quando você quer entender todos os elementos que integram aquele objeto de análise, todas as especificidades, tudo que interage, que se relaciona, que forma a realidade social daquele objeto.
Então, conhecendo todas as particularidades daquela realidade social que envolve o caso, permite que você compreenda de uma forma mais ampla. Você consegue entender aquele caso de uma forma mais aprofundada e ampla ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você faz a análise de determinado caso por meio quantitativo, por meio do método estatístico, muitas especificidades elas se perdem no método estatístico, nos números. Por quê? Porque às vezes algumas coisas que parecem iguais, quando a gente vai esmiuçar na realidade, a gente vê que, por exemplo, os sujeitos interpretam de outra forma, né? Apesar de terem a mesma ação ou a mesma conduta, a motivação pode ser diversa. Então, quer dizer, há determinadas particularidades que o método, que a pesquisa quantitativa perde todo, todo esse grau de detalhe. Já a pesquisa qualitativa não. O objetivo é não perder todos os detalhes que envolvem aquele caso, para compreender o máximo possível. Então, quando que eu escolho? Como que seria esse caso que eu escolho? Geralmente, o caso escolhido é um caso ou que é uma exceção em relação à regra, é um caso excepcional, ou é um caso que virou o que a gente chama de leading case, virou um caso paradigmático que vai influenciar outros casos, outros desdobramentos semelhantes, né? Seria o caso um que influenciou, que inspirou os demais. Então a gente tem esses essas 2 vias. Eu já falei algumas vezes, eu ressalto novamente, se vocês não viram nos meus vídeos anteriores, que é extremamente importante que você veja as possibilidades da realização da pesquisa quando se trata de estudo de caso. Muitos estudantes às vezes querem estudar 2, 3 casos, e isso principalmente se você estiver na graduação ou na especialização, é algo muito arriscado, porque é difícil entrar nesse grau de profundidade exigido do estudo de caso em tão pouco tempo e ainda com tão pouca experiência científica. Então, o que eu recomendo para aqueles que estão iniciando sua trajetória acadêmica é que façam um estudo de caso mais abrangente, assim, de um caso só, um caso específico. Um já é excelente se você conseguir esmiuçá-lo, conseguir ver todos os detalhes. Então, isso é muito importante vocês compreenderem. Claro que é possível comparar determinados casos e seria interessante realizar a análise de 3 casos, por exemplo, paradigmáticos ou excepcionais, mas ao mesmo tempo você vai conseguir dar conta de estudar tantos detalhes? Provavelmente não. Então, comece com algo mais modesto e escolha um caso específico, que na realidade já vai contribuir muito para a academia e o seu estudo em relação a ele. Qual é o método principal no estudo de caso? Bem, existem vários métodos que podem ser empregados. Como eu falei, não é uma técnica específica. A forma como você vai realizar o estudo de caso e os métodos escolhidos vão variar conforme o objeto selecionado. Mas, para dar um, um, para um norte para você que está querendo desenvolver uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, o método comparativo é um dos principais que nós encontramos nos estudos de caso. Por quê? Porque, como se trata de um trabalho científico, você busca por generalizações. Então, você faz a análise das peculiaridades, das especificidades do caso, para depois buscar uma generalização, tornando um caso possível. Ou seja, outros casos semelhantes poderão surgir. Né? Você compreende outros desdobramentos, outros casos que se conectam com aquele. Né? Então, como Pierre Bourdieu, que desenvolveu muitas análises em relação ao estudo de caso, discorreu sobre esse assunto, principalmente aqueles que tiverem interesse, podem ver na obra Introdução a uma Sociologia Reflexiva, do Pierre Bourdieu, que seria dentro da obra O Poder Simbólico, né? Então,
este tópico da introdução de uma sociologia reflexiva, você pode encontrar os detalhes, como ele analisa a questão do tipo da pesquisa qualitativa e estudo de caso. Então, é é interessante você ter essa colocação do Pierre Bourdieu em relação ao método comparativo. Por quê? Porque você relaciona um caso possível com um caso específico, né, buscando, por meio dos detalhes, da forma como você se aprofundou, algumas generalizações que permitem que você compreenda não só o caso, mas aquela realidade social e os demais casos que estão conectados com o caso que você estudou, com o objeto de pesquisa. Bem, pessoal, essas são as minhas principais considerações em relação ao estudo de caso. Espero que eu tenha solucionado as principais dúvidas. E como eu sempre peço, se vocês gostaram, comentem, compartilhem, curtam este vídeo. Para a gente é muito importante saber a opinião de vocês e também saber se vocês estão gostando, sugestões. E também eu gostaria de pedir, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho aqui abaixo deste vídeo para receber as notificações, pois estamos sempre postando os novos vídeos para te ajudar na trajetória acadêmica. Bem, muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.